A graça e a paz para todos. Hoje, 15 de abril de 2020, quero fazer aqui uma meditação no livro dos Salmos. Quero ler o Salmo 55, versículo 22, que diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Lançar é atirar. E aqui diz que é para nós lançarmos os nossos cuidados sobre o Senhor, e diz que ele vai nos sustentar. E diz ainda o seguinte: nunca permitirá que o justo seja abalado. Aqui está dizendo o justo, nunca vai permitir que o justo seja abalado. Então vamos ser justos, pedimos a graça e a misericórdia do Senhor. E continuando aqui, em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, mandando nós humilharmos, para que ele nos exalte. Aí no versículo 7 diz: lançando sobre ele, para nós lançarmos sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ou ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos lançar as nossas dificuldades, os nossos problemas perante Deus, perante Cristo, porque a Bíblia está dizendo que ele cuida de nós. Creia que Deus cuida, está vendo você, te acompanhando. Ele cuida de você, ele é o teu Senhor, ele é o teu Rei, é o dono da sua alma. Mas nós às vezes precisamos nos humilharmos, é como diz o versículo 6. E em Tiago também, no capítulo 4, no versículo 10, diz o seguinte, para nós se humilharmos. Diz: humilhai-vos, pois, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se humilhar para que Deus nos exalte. Quando tudo está entregue nas mãos de Deus, irmãos, quando eu e você estamos entregues na mão de Deus, as coisas andam, as coisas caminham. Porque Deus está no controle de tudo, no controle da minha, da sua vida. Eu quero meditar nesses versículos aqui, ainda que um pouquinho rápido, porque senão eu não consigo compartilhar, né? Mas vou aqui partir para o Salmo 34, no versículo 7, que diz o seguinte, Salmo 34, ou quero dizer, Salmo 34, versículo 4, diz o seguinte: clamou, eu digo, busquei ao Senhor e ele me respondeu. O salmista aqui está dizendo que ele buscou a Deus e ele lhe respondeu. Ei, busca a Deus. Busca a Deus que ele vai te responder. Ele conhece você, ele sabe sua situação. O salmista diz: clamei ao Senhor, ele me respondeu. Se você clamar, se eu clamar, Deus vai nos responder. O que é que você precisa? O que é que você quer? E aí, continuando a leitura, diz que livrou-me de todos os meus temores. Deus vai te livrar. Clame a Ele, Ele vai te responder e vai te livrar dos seus temores, dos seus medos. No versículo 5 diz o seguinte: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus ossos não ficaram ou não ficarão confundidos. Então, clame ao Senhor. Clame a Deus, busque ao Senhor, porque o Senhor vê e conhece todas as coisas, tudo da minha e da sua vida está nas mãos de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele conhece a mim, conhece a você, conhece os meus pensamentos, os seus pensamentos. Vamos clamar a Ele. Deus está vendo tudo. No versículo 3 do livro de Provérbios, no capítulo 16, diz o seguinte, olha aqui o que diz: confia ao Senhor as tuas obras. Ei, confia ao Senhor as tuas obras. Seja sincero, seja obediente a Deus. Diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confiar e os pensamentos serão estabelecidos. Deus certamente vê e contempla todas as coisas na minha e na sua vida. No Salmo ainda, capítulo 40, no versículo 17, diz o seguinte, olha aqui o que diz, o salmista dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ei, você é pobre, você é necessitado, você carece de graça, de misericórdia,
Deus está vendo tudo e Deus cuida de você. Confie, creia no Senhor. Mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas. Ó meu Deus, diz que o salmista, não te detenha, não pares, não fique calado. Deus certamente não parou, nem vai parar, está sempre com seus ouvidos atento a mim e a você, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o dono de todas as coisas, o dono da minha e da sua vida. Eu quero ler aqui ainda Mateus capítulo, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, que diz o seguinte, ó. Parece até ser difícil, mas é uma realidade da Bíblia. É uma realidade, né? Se você lançar tudo na mão do Senhor, você vai ter vitória. Então, o capítulo 6, versículo 25 de Mateus diz o seguinte. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ei, por que tanta preocupação? Deus está falando com você. Não se preocupeis, não fique ansioso. Não fique preocupado, não entre em desespero, porque Deus sabe que você precisa de todas as coisas. E Ele manda aqui no versículo 26... para você olhar as aves dos céus que não semeiam, quer dizer, elas não trabalham, não fazem nada, e Deus os guarda, dá alimento. E você, que é filho dele, Deus vai te guardar, vai poupar a sua vida, vai cuidar da sua alma. No versículo 33, depois você lê do 25 ao 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Ei, deixa que Deus cuida do hoje, do amanhã. Já cuidou do ontem. Ei, você está aí, Deus está vendo você. Não se preocupe, busque para Deus, busque primeiro a Deus. Busca Deus na angústia, na aflição, na alegria, do jeito que você estiver, busque a Deus. E não se inquiete, porque Deus cuida de você. Aleluia! Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua alma, irmãos, porque o Senhor é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é aquele que vive, é aquele que reina, é o que conhece todas as coisas, o que cuida da minha e da sua vida. Só o Senhor é Deus, só Deus conhece a minha vida e a sua vida. Ele tem a minha vida e a sua vida, irmãos, na mão dele. O Senhor é dono de todas as coisas. O que você não pode se desesperar em meia situação, aquele que você está passando. Confie no Senhor. Eu quero ler aqui ainda na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses. Eu quero ler aqui no capítulo 4. Vamos ver o que é que diz aqui. Filipenses capítulo 4. E o versículo, eu quero ler aqui o versículo 6 e o versículo 7. Veja bem o que diz. Não estejais inquietos, versículo 6, por coisa alguma. Ei, quem sabe você está inquieto por alguma coisa, pensando no amanhã. A palavra de Deus aqui está dizendo para mim e para você, não estejais inquieto por coisa alguma. Está dizendo que é por coisa alguma, por nada, 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 nada e nada. E diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Que a sua oração seja conhecida, seja recebida diante de Deus com ação de graça. E no versículo 7 diz que a paz de Deus, essa é a maior bênção, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que ultrapassa, exceder é sobrar, é passar da conta. Todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em glória por Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Ei, confie no Senhor, confie nele, porque a paz entra no nosso coração e Deus nos guarda. No versículo 13, o apóstolo continua dizendo,
que você pode em Deus, pois só Ele te fortalece. O versículo 13 de Filipenses 4 diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu estive aqui pensando um momentinho na minha dificuldade, na minha aflição. Jesus pode me fortalecer. Na doença, Jesus me fortalece. Na falta de alimento, Jesus me fortalece e me dá o alimento. Na falta espiritual, Deus me fortalece e consola o meu coração. Na falta material, ei, que Jesus possa te fortalecer no momento, do jeito que você está vivendo. A Bíblia está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no versículo 19 do Filipenses ainda diz o seguinte: que o seu Deus é rico. Olha o que diz: que o meu Deus, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus há de suprir a sua necessidade espiritual, financeira, na saúde, em qualquer parte. Curve a sua cabeça. Amado Jesus, a tua palavra aí, que possa penetrar no coração do teu servo, da tua serva, desse irmão, dessa irmã, do moço, da moça, da criança, os ouvintes, os meus parentes, que eles possam ser abençoados. Consola cada coração, cada casa, cada lar. Livra, Senhor, do mal, das enfermidades. Cobre com teu sangue, dá vitória à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.